Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para mais essa formação. Um pouquinho diferente, nós vamos estrear então uma formação assíncrona nesse primeiro momento e ela vai se encerrar na quinta-feira de forma síncrona através da nossa live com a participação de vocês. Então, que bom que você está aí me assistindo, coordenador, diretor. É com grande alegria que o programa União Faz a Vida abraça vocês. E vocês são um público especial na nossa rede de compromisso. É através da intensidade de que vocês vão falar nas vossas escolas e organizar, é que o programa vai ganhar corpo. Então, o gestor, o coordenador é quem lidera, quem provoca as conversas, os diálogos, as construções. O programa União Faz a Vida desenvolveu esse material, né, esse caderno, exclusivamente para vocês, para a equipe gestora, né? E nele a gente tem várias temáticas que são o fio condutor das nossas conversas no dia a dia. A primeira temática que a gente vai iniciar hoje falando um pouquinho, e na quinta-feira a gente vai falar sobre ela, é a questão o primeiro texto, que vai falar sobre cooperação, cidadania e os valores compartilhados, né? Ele é um texto que está na página 7 e vai até a página 18, é um texto gostoso de ler. Eu te convido a ler pelo menos parte dele, se você não conseguir ler na íntegra. Destaca, o caderno é seu, você pode estar destacando. E tem algumas perguntas, então, que eu vou estar deixando para vocês pensarem um pouquinho. E na quinta-feira a gente poder, então, dialogar, a gente realmente fazer o que a sala de aula invertida, que o aluno ele leva o conteúdo primeiro, ele estuda em casa e aí quando ele vem para a sala a gente conversa, né? Então, nesse sentido, o porquê dessa temática são os princípios do nosso programa, né? E aí é importante nós conversarmos e tirar as dúvidas mesmo e observar as nossas vivências. Então, já dizia Antônio Novoa que o processo de formação ele é grandioso quando há uma partilha das experiências entre os educadores. E é o que a gente vai fazer aqui. Eu gosto do Felipe Perrenot, que ele diz assim que não basta acumular saberes, é preciso ser capaz de transferir, de utilizar, de reinvestir e, consequentemente, de integrar esses saberes à competência. E aí, competência é saber necessário para alcançar os objetivos. Então, isso que a gente vai ouvir, vai ler sobre o programa, é importante eu pensar lá na minha prática, o que isso vem a contribuir, o porquê que o programa traz esse assunto, né? E aí nós vamos ter logo no início do texto que ele vai pautar e vai nos provocar se realmente a gente conhece o que é o programa União Faz a Vida. Por que existe a ligação com o Sicredi, né? Por que o Sicredi criou essa metodologia, né? Com qual objetivo? Então, vai falar dos princípios do cooperativismo, que a partir deles, são 7 princípios, e 5 desses 7 princípios, eles estão envolvidos na questão de olhar e despertar o ser cooperante. Então, o programa União Faz a Vida está em Ipiranga do Norte, está em Itanhangá, Nova Mutum, porque o Sicredi está. Então, a partir do espaço onde que o Sicredi ocupa, ele quer cooperar, ele quer despertar nas pessoas, na comunidade, não apenas no seu associado, a questão da educação, de ser de contribuir com a educação, né? E aí vem a questão do ser cooperante.
E nesse questionamento, se alguém hoje chegasse para você e te perguntasse: sua escola tem o programa União Faz a Vida, mas o que é esse programa? Qual é a contribuição que ele traz? Qual é sua eficácia? O que você diria? Dá para a gente pensar um pouquinho, né? Então a gente pode estar construindo palavras, mas que essa construção, esse conceito, seja muito mais. É uma metodologia de projetos. Será que é apenas uma metodologia de projetos? O que ele provoca? O que ele traz? E aí nós vamos para uma outra temática na sequência, que ele traz sobre educação cooperativa. O programa, ele é para que a gente possa estar desenvolvendo ações e atitudes de cooperação e cidadania através de uma educação cooperativa, integral. Mas o que é essa educação cooperativa? É falar das cooperativas que existem? Não. É um trabalho em equipe, né? Onde que há uma construção coletiva, né? na questão da educação. Então, no dia a dia, é um trabalho coletivo. E aí? Nós podemos dizer que a nossa escola, ela tem essa categoria de educação cooperativa? Os trabalhos são no coletivo desenvolvidos? E aí, quando vai falar dos dois princípios, principalmente da cooperação, traz o porquê dessa cooperação, que a cooperação é muito mais do que só participar, contribuir, mas é assim fazer parte de um processo. E aí ele traz Frenet, que foi um grande educador e que tinha nas suas metodologias simples de conhecer a realidade onde que os seus alunos estavam inseridos, a sociedade, fazer os registros sobre isso, tá divulgando. Então ele tinha nos seus pilares a questão da cooperação, a comunicação, o registro e a afetividade, que estão ligadas ao programa, mas principalmente a cooperação. O porquê que ele achava isso importante, né? De aprender com os seus pares. E aí, junto com o Frenet, também vai trazer a questão do programa União Faz a Vida. Ele é baseado também na pedagogia do Macarengo, né? Na questão das vivências. Tanto o Frenet como o Macarengo é a questão das experiências que eles tiveram em outros tempos e que deu certo, tá? Então, o Macarengo, que vivia na Rússia, teve toda a questão da antiga União Soviética, estava numa escola que tinham jovens excluídos, né, de comportamentos, órfãos, ladrões, enfim. E aí, que pedagogia adotar? Então, ele adotou as assembleias, que é a questão da conversa, do dialogar, do construir no coletivo. Então, bem interessante a gente saber. E na nossa escola, quais são os momentos de assembleias? Que reuniões que a gente faz? A gente faz reuniões só para passar o conteúdo ou a gente também ouve as pessoas nessas reuniões? Como têm sido as reuniões de pais? Como têm sido as reuniões com os professores, funcionários? E na sala de aula, como que os professores conversam, decidem, né? Então, são algumas coisas para a gente tá se questionando. E aí, são várias colocações, argumentos interessantes para a gente pensar. Lembrando que na metodologia do programa União Faz a Vida, o estudante é o principal construtor do seu conhecimento. Então, nós precisamos ouvi-lo, né? E o professor é o grande mediador. Então, como que nós temos oportunizado isso? E a cooperação e a cidadania, elas estão imbricadas, ou seja, estão ligadas, né? Muito próximas. Se eu falar em cooperação e eu estou ouvindo o outro, trazendo o outro para participar, dando vez,
eu estou exercendo também a cidadania, que são os direitos e deveres, né? Mas como são vivenciados na nossa escola? Como que são percebidos esses direitos? Que a gente sabe que a cidadania, ela já está presente na nossa Constituição de 88, e aí depois na Lei de Diretrizes e Bases de 96, né? A LDB. Então a gente vê que a cidadania, ela já é uma necessidade, é preciso se trabalhar com ela, mas como que trabalhamos com esse termo? Como que desenvolvemos na nossa escola, né? E aí, como que a gente pode, uma das perguntas que eu trago assim, quais as iniciativas que podemos apreciar em nossa escola que trabalhe o exercício da cidadania? Pensa um pouquinho, me diz. Eu sei que são mais que um, né? Mas isso está claro para nós? Isso será que já está claro para o nosso professor? Se a gente fizesse um termômetro das ações de cidadania na sua escola, como que estaria esse termômetro? Ou um termômetro pensando na cooperação, ele estaria no máximo, né? Como que estariam? E quando a gente fala em escola, a gente tem toda uma comunidade escolar, né? Que é o professor, é o aluno, os funcionários, as famílias, a comunidade, enfim, né? Como que estamos nisso? E nessa forma de estar desenvolvendo, aí nós vamos ter várias colocações, várias contextualizações que nos levam a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. E é isso que eu estou te convidando nessa forma anteriormente à quinta-feira para você estar refletindo sobre isso, olhando, né, trazendo as suas dúvidas, o que você achou mais importante, né? E lembrando que o diálogo é a grande chave, o elemento chave para tudo. É o elemento chave para construção da cooperação, para vivenciar a cooperação, para a questão da cidadania, né? Ouvir o outro falar e ser ouvido também é importante. E em questão, qual é a chave para uma gestão participativa? O que você tem utilizado, né? Gestor, coordenador, como você tem acessado aos seus professores, né? E ainda o Perrenot, né? Que eu fiquei super fã dele, porque ele lançou um livro no final da década de 90, onde que ele trazia o título do livro. Eu li pequenos fragmentos, não tenho o livro, vou tentar conseguir, que são 10 novas competências para ensinar. E aí essas 10 competências que ele trouxe lá no final da década de 90, gente, hoje ainda a gente não implantou muitas delas. Hoje ainda são os nossos desafios. E aí ele diz assim que a cidadania se aprende na prática, né? Na prática. Quais as práticas que você visualiza na sua escola que despertam para a cidadania? Que práticas que a gente realiza, que faz no dia a dia aí para despertar a cidadania? Tem como a gente elencar? Com certeza tem. Então, dessa conversa, ainda não sou especialista em estar fazendo vídeo, mas me esforcei para tentar chegar até vocês, né? E a partir dessa discussão, dessa premissa, a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre a ferramenta, né? A questão do site, sobre o projeto gestor, como que vocês estão vendo, sobre como acessar os professores, como que nós podemos estar acompanhando já, realizando assessoria com os professores que já estão iniciando com os projetos ou se demonstraram interessados. Tudo isso nós vamos, então, no nosso encontro de quinta-feira, estar conversando. Dessa forma, tá? Então, assistam esse vídeo. Vou deixar algumas questões na sequência, num outro formato, para você escolher uma que você vai
construir as respostas e também trazer as dúvidas para você apresentar na quinta-feira. Compartilhar, vamos dizer assim. Um grande abraço, vamos juntos e até quinta.